Prontinho. Né? Então, pessoal, como eu disse, hoje vamos falar das derivadas parciais de segunda ordem. Né? Porém, vocês devem lembrar que aquilo que a gente está estudando em termos de derivadas, né, em segunda ordem, também funciona para derivadas de ordem superior, tanto que mais adiante eu vou mostrar exemplos de derivadas de terceira e quarta ordem. Né? Como eu vou dizer assim, né, que para aplicações físicas, geralmente as de segunda ordem já estão de bom tamanho. Né? Porém, não existe limite teórico para a gente expandir essas derivações para qualquer ordem que seja, de ordem 3, 4 e tudo. E para vocês aí que pretenderem uma pós-graduação, talvez, né? Vocês quiserem estudar uma estrutura matemática chamada de espaços de Sobolev, vocês vão poder ter acesso a um conhecimento, a uma expansão dessa ideia de derivada para ordens fracionárias, né? Então, derivadas de ordem meia, de ordem 1/3 ou até mesmo de ordens irracionais são possíveis dentro dessa estrutura, né? Eu não domino muito dessa área não, eu comecei a estudar uma vez por curiosidade e achei fascinante. Até para quem quiser explorar aí como um tema de TCC, né? Fica a dica aí, é um tema realmente muito interessante mesmo, certo? Mas, enfim, vamos voltar aqui ao nosso objetivo de hoje, né? Então, primeiro vamos falar um pouco sobre a notação, né, que a gente vai utilizar. Quando a gente deriva uma função f de x, y duas vezes ou mais, né, produzimos suas derivadas de segunda ordem e ordem superior, como eu já havia falado. Né? E existe uma notação, né, duas em específica, que a gente vai utilizar com mais frequência. Então, antes de colocar, eu vou escrever isso que eu falei para vocês. Quando derivamos uma função f de x, y. Vou começar aqui com duas vezes, né? E após a gente ver todas as ideias relacionadas à derivada de segunda ordem, vamos expandir para ordens superiores. Derivamos f de x, y duas vezes. Produzimos suas derivadas de segunda ordem. Suas derivadas de segunda ordem. E a notação que a gente vai utilizar vai ser essa daqui, ó. Sim, inclusive mais tarde eu já vou postar a terceira lista, tá? De cálculo 3 lá no Classroom, só ficar de aviso. Então a notação tem essa mais conhecida, a gente vai utilizar aqui com mais frequência, que é essa daqui, ó. O famoso del que vocês já conhecem, né? Ó, del 2f del x2, né? Então isso daqui se lê exatamente como eu li para vocês agora, né? Seria assim, ó, del 2f, né? Del x2. Certo? Ou ainda, a gente pode escrever essa mesma coisa aqui dessa seguinte forma, com essa outra notação mais compacta, né? Essa aqui, ó, f índice xx, né? E a leitura é exatamente essa que eu fiz para vocês. Então vou só registrar aqui para vocês lembrarem depois, né? F índice xx, né? Às vezes, quando eu estou falando sobre, explicando algum problema ou algo parecido, eu posso fazer uma leitura um tanto diferente. Às vezes, por exemplo, posso ler isso como fxx, ou isso aqui
del quadrado f, del x ao quadrado, tal, mas fique claro para vocês que a leitura formal desses símbolos que eu coloquei aqui para vocês é essa que eu escrevi, ok? Essas informalidades vêm da prática mesmo e a gente acaba deixando de lado um pouco essa conceituação, mas é sempre bom saber, né, como é a maneira correta, por assim dizer. E outra coisa, né, quando a gente deriva, faz derivadas de ordem superior a 1, né, a começar aqui com a de ordem 2, vocês sabem que a função f ela depende de duas variáveis, x e y, né? E ao fazer essa derivada de ordem 2, eu posso fazer derivar em relação a x e depois em relação a y, por exemplo, né? Assim, ó, seria o del 2f, del x, del y, né? E a leitura eu acho que ficou clara, né? Porque eu basicamente vou repetir a leitura desse primeiro símbolo aqui, né? Ficaria o que? Del 2f, del x, del y. Ou se for de terceira ordem, ficaria del 3f, del x, del y, del z, sabe? Então, acho que ficou intuitivo, ficou claro, né, como se faz a leitura desses símbolos, certo? E outra coisa, né, o que esse símbolo del 2f, del x ao quadrado quer dizer na prática? Uma outra forma que pode aparecer em exercícios, em situações problemas, é justamente o fato de que você está derivando duas vezes, você está fazendo a derivada de uma derivada, né? Então, o del 2f del x2 nada mais é do que a derivada em relação a x, né, da função derivada em relação a x. Ou seja, você está derivando uma função que já foi derivada, ou seja, está derivando duas vezes, tá? Então é uma outra forma que pode aparecer. Eu vou escrever isso aqui para o lado, só para poder colocar outra forma aqui também, na mesma linha. Essa daqui, ó. E essa notação aqui de baixo, por exemplo, o del 2f del x del y significa o que? Significa que você está derivando em relação a x, né, uma função que já foi derivada em relação a y, certo? E se for invertido, né, se for del 2f del y del x, aí vai ser o que? Vai derivar em relação a y uma função que já foi derivada em relação a x, né? E mais tarde a gente vai ver o resultado de que a ordem com que a gente faz isso não altera o resultado, ok? Até aí alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo então? Não, né? É bem intuitivo, né? Quem já assimilou o conceito de derivada, eu acho que essas notações aqui elas funcionam de uma maneira bem lógica, da forma como as coisas foram previamente definidas, né? Então vamos ver aqui só um exemplo de aplicação dessa ideia. Vou colocar aqui. Vamos pegar aqui a função f xy igual a x cosseno y mais y vezes a exponencial e elevado a x, né? E vamos calcular aqui primeiro a derivada de segunda ordem dessa função em relação a x, ou seja, vou pegar aqui a letra A, vamos calcular del 2f del x2, né?
Vou colocar só um igual mesmo. E aí, como é que a gente faz? del2f, delx2, né? Como eu falei aqui em cima, isso na verdade é a derivada de uma derivada, né? Então, o que eu vou calcular é o que? É a derivada em relação a x da própria função após ser derivada em relação a x, né? Ou seja, primeiramente vamos calcular esse parênteses aqui, ó, a derivada da função em relação a x, certo? E depois vamos derivar novamente em relação a x, que é como indica o sinal, né? Então, primeiro, o del f, del x vai ser igual. Qual é a derivada dessa função em relação a x? Esse primeiro termo aqui, ó, quando eu derivo em relação a x, fica o quê? X vezes cosseno y. Oi? Então, eu estou derivando em relação a x. O que acontece aqui? Porque se eu estou derivando em relação a x, o que acontece com esse termo que depende de y? Ele é considerado como uma constante. Então, eu estou derivando x vezes uma constante. Quanto dá esse resultado? É a própria constante, exatamente. Dá o resultado aqui então dessa primeira derivada é cosseno de y. Mais, agora a derivada de y vezes e elevado a x em relação a x. Dá quanto isso daqui? E aí, quem se arrisca? Y integral de x vezes x? Não precisa envolver integral, porque quando eu derivo a exponencial em relação a x, o resultado da derivada é a própria exponencial, né? A exponencial é essa função especial, né, que quando a gente deriva ela, ela permanece a mesma, né? Então, tenho aqui uma função que depende de x multiplicada por uma constante, né? O y nesse caso é uma constante, né? Então, resultado dessa derivada aqui vai ser o quê? Se a derivada de e elevado a x em relação a x é o próprio e elevado a x, e como a constante está multiplicando, o resultado é isso aqui que vocês estão vendo mesmo, y vezes e elevado a x, né? Não altera o resultado, né? Todos entenderam essa passagem ou não? Tá tranquilo? Então, vamos continuar. Eu já tenho então a derivada em relação a x, né? Agora eu vou substituir aqui dentro desse parêntese. Então, o del2f del x2 vai ser igual ao del x dessa função aqui, ó, da derivada da função em relação a x, que é isso que eu encontrei em cima. Então vai ser a derivada de cosseno y mais y vezes e elevado a x, né? Tudo isso derivado em relação a x. Quanto dá isso aqui, gente? Pode repetir, professor? Agora sim, ó, a minha pergunta se restringe a esse daqui, ó. Eu quero derivar a função cosseno de y mais y vezes e elevado a x, né? Quero derivar isso daqui em relação a x. Quanto dá esse resultado? De zero, né? Aqui a derivada do cosseno de y, né? Como y não é a função nesse caso em relação a qual eu estou derivando, vai dar zero, né? É derivada de constante, né? Beleza. E somado com a derivada de y vezes e elevado a x em relação a x. Y de x. Y vezes e elevado a x. Fazer isso aqui mais arrumado, fica assim, né? Ou seja, o resultado é y vezes e elevado a x. É o resultado da derivada de segunda ordem dessa função, x cosseno y mais y vezes e elevado a x, né? Alguma dúvida até aí? Tranquilo, né?
Então, só para a gente se acostumar, eu vou fazer aqui em relação agora, deixa eu ver, vou fazer aqui uma letra B. A derivada de segunda ordem, só que em relação a y. Del 2f, del y2. Né? O que isso é na verdade? É a derivada. Deixa eu acertar aqui, tá. O que isso é na verdade? É a derivada em relação a y da derivada da função em relação a y. Né? Então a gente vai repetir o procedimento que a gente fez anteriormente, só que agora derivando em relação a y. Né? E aí, como é que fica? O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro vamos descobrir o que está dentro desse parênteses aqui, ó, a derivada da função de primeira ordem em relação a y. Vamos calcular aqui, ó, del f, del y. Né? Então, a minha função continua a ser essa, ó, x cosseno y mais y vezes e elevado a x. Né? Qual é a derivada dessa função em relação a y? Né? Então, primeiro a derivada desse termo aqui, ó, derivada, eu vou colocar o passo a passo aqui, ó, derivada de x cosseno y em relação a y, somado com a derivada del y de y vezes e elevado a x. Né? Esse primeiro fator aqui dá quanto? Daria menos seno? O x ele vai ser tratado como constante, né? Constante multiplicado pela função que deriva, a gente não faz nada com ela, correto? Então vamos derivar só o cosseno de y. Qual é a derivada do cosseno de y em relação a y? Menos seno. Menos seno. Então o resultado disso vai ficar menos x seno y. Né? O x eu não faço nada porque está multiplicando. Né? Se ele estivesse somando, ele desapareceria aqui, daria zero. Okay? E derivada em relação a y de y vezes e elevado a x, dá quanto? Y é de x. 1 é de x. Porque a derivada vai ser y multiplicado por uma constante, né? O x aqui, ele não, a função que depende de x, ela não é interessante aqui para o nosso cálculo, ela é tratada como uma constante, ela não vai sofrer nenhuma alteração. Né? Então, eu vou derivar apenas o y que está multiplicando por uma constante. Né? Derivada de y em relação a uma constante é a própria constante. É elevado a x. Né? Então, agora nós já temos a derivada de primeira ordem da função f em relação a y. Para calcular a derivada de segunda ordem, que é o nosso objetivo, vamos fazer o quê? Vamos derivar essa função derivada mais uma vez. Né? Ou seja, vou repetir aqui, ó, del 2f, del y2 vai ser igual a derivada em relação a y dessa função aqui que eu já derivei, de menos x seno y mais e elevado a x. E agora? Volta o cosseno? Agora faz o quê? Volta o cosseno? A derivada de y é cosseno, né? O x aqui novamente está sendo tratado como constante. Então vai repetir aqui o menos x. Né? Vou fazer assim, vou colocar em duas etapas igual como eu fiz em cima, tá? Só para ficar mais claro. O del y, dessa primeira parte aqui, né, que é menos x vezes seno de y, mais del y de e elevado a x. Então, del 2f del y2 vai ser igual a esse primeiro termo, derivada de menos x seno y, né? Como o colega falou, vai voltar para o cosseno, né? Porque a derivada de seno é cosseno. E o menos x ele continua aí multiplicando a função que eu derivei.
menos x vezes cosseno de y. Né? E qual é a derivada de e elevado a x em relação a y? Dá quanto? Zero. Isso aqui, ó. Zero. De imediato. E o resultado é isso aí que vocês estão vendo. Aqui. Então, a derivada de segunda ordem daquela função em relação a y resulta em menos x cosseno y. Certo? E vamos fazer aqui um exemplo da derivada de segunda ordem del 2 del f, del x, del y, né? Para ver se fixaram mesmo. Então, letra C, vamos calcular. Opa. Del 2 f, del x, del y. Então, como eu coloquei anteriormente, o que essa notação indica? Indica que eu vou derivar em relação a x a função que já foi derivada em relação a y. Né? Então, o que eu preciso fazer primeiro é calcular a derivada dessa mesma função aqui, ó, x cosseno y mais y elevado a x, em relação a y. Né? Então, vamos calcular. Por sorte, já fizemos esse cálculo. Né? Então, vamos só aproveitar os itens anteriores aí para fazer isso. Né? Qual é a derivada da função em relação a y? A gente já calculou aqui, ó. Del f del y dá menos x seno y mais e elevado a x. Né? Então, para não ter que fazer tudo de novo, a gente reaproveita essa conta. Né? E agora, vamos calcular, então, a derivada del 2 del f, del x, del y, como sendo a derivada em relação a x disso aqui que está entre parênteses, que a gente já sabe o resultado. Menos x seno y mais e elevado a x. Né? E qual é a derivada disso aqui que está entre parênteses em relação a x? Separar aqui os dois termos. Derivada de menos x seno y somado com a derivada em relação a x de e elevado a x. Né? E aí, quanto dá, gente? Qual é a derivada desse primeiro termo aqui em relação a x? Derivada de menos x seno y. Menos cosseno y? Não, só menos seno y, porque o seno ele está dependendo de y, né? E a minha derivada é em relação a x. Portanto, se não há nenhum fator x aqui envolvido na função, a gente não mexe com ela, ela é considerada constante. Né? Então você vai derivar apenas o que depende de x. Derivada de menos x vezes uma constante é o quê? Derivada de x vai dar 1, né? Aí fica com esse menos na frente, menos, e o valor da constante multiplicado. Nesse caso é seno de y. Certo? E a derivada de e elevado a x em relação a x? Oi? É a própria função, né? Então, fica assim o resultado da derivada de segunda ordem de f, del x, del y. Né? Por curiosidade, vamos fazer o oposto. Vamos fazer assim, ó, só mais o item relativo a isso. Vamos calcular aqui o del f, agora del y, del x. Né? Então, você vê que eu só inverti a ordem aqui embaixo. Né? Isso vai ser o quê? Vai ser a derivada em relação a y de uma função
que já foi derivada em relação a x, né? Vamos ver o que acontece. Primeiro, o termo entre parênteses, né? É del f, del x. A gente já calculou isso em algum item anterior, né? Cadê? Ó? Del f, del x, deu cosseno de y, mais y vezes e elevado a x. Então vamos colocar aqui o resultado. Cosseno de y mais y vezes e elevado a x. Certo? Agora vamos prosseguir o cálculo. O que eu quero descobrir é a derivada de segunda ordem da função del y, del x. Então eu vou repetir aqui, ó, é a derivada em relação a y da função derivada em relação a x, que eu já sei o valor dela. Ó. É cosseno de y mais y vezes e elevado a x. Certo? Separando aqui, para ficar mais claro o que eu estou derivando, vou colocar aqui a soma dos termos. Ó. Del y de cosseno de y mais del y de y vezes e elevado a x. Certo? Então, resultado, vou colocar aqui a del 2f del y del x vai ser igual. Qual a derivada de cosseno de y em relação a y? Menos seno. Menos seno. E a derivada de y vezes e elevado a x em relação a y? E elevado a x, porque o e elevado a x é uma constante, nesse caso, né? E eu vou derivar y multiplicado por uma constante, que dá a própria constante. Né? Então, olha só que coincidência, ó, o resultado deu o mesmo. Né? Embora eu tenha feito em ordem diferente aqui. A gente vai ver mais à frente que... Não, vou colocar logo agora esse resultado, né, para aproveitar a deixa. Esse é o chamado teorema das derivadas mistas, né? Que eu estou derivando a função de ordem superior a 1, né? De ordem 2 ou 3, ou enfim, em relação às variáveis que a função apresenta, né? Aí a gente vê quando a gente troca a ordem dessas variáveis em relação ao qual eu estou derivando, o resultado não é alterado. Então, vou escrever aqui o chamado teorema das derivadas mistas. Derivadas mistas. Então, formalmente, esse teorema enuncia o seguinte, né? Se a função f de xy e suas derivadas parciais, vou colocar aqui de forma mais concisa aquela segunda anotação que a gente viu, né? fx, fy, fxy, fyx, né? Vou colocar um e aqui. Forem definidas numa região aberta esse negócio de região aberta, fechada, a gente viu só um pouquinho lá no começo, quando estávamos falando de limites ainda, né? E vocês lembram que eu optei por não seguir em uma conceituação mais formal, né, dessa parte, porque cabe mais aos cursos de análise que vocês forem fazer, tá? Lá vai ser discutido em detalhes sobre a topologia dessas regiões aí, de regiões abertas, fechadas, semi-abertas, semi-fechadas e por aí vai, né? Então,
fiquem com só o conceito formal, sem uma definição ainda mais fundamentada. Então, uma região aberta contendo um ponto AB, né? E todas forem contínuas nesse ponto. Todas essas derivadas, né, forem contínuas nesse ponto. Forem contínuas em AB. Então, se isso ocorrer, nós teremos que o resultado que a gente viu no exemplo acima, né? Que a derivada da função em relação a x e depois a y, né? Ou seja, isso aqui representa a derivada de segunda ordem, né? Derivada primeiro em relação a x e depois em relação a y, nesse ponto AB considerado. Ela vai ser igual a você derivar a função primeiro em relação a y e depois em relação a x, nesse mesmo ponto AB, certo? Se preferirem a notação anterior, ficaria como del2f del(x) del(y) é igual a del2f del(y) del(x), o que a gente mostrou no exemplo acima, ok? Então vamos ver, deixa eu ver aqui mais um exemplo para a gente explorar. Esse exemplo aqui parece um pouco mais desafiador, vamos ver se é mesmo. Então, mais um exemplo. Vamos pegar aqui uma função w que é igual a x vezes y mais e elevado a y dividido por y ao quadrado mais 1. E vamos calcular aqui a derivada de segunda ordem dessa função w del(x) del(y), certo? Então, como que a gente procede, né? Vamos fazer o passo como eu fiz anteriormente. Vamos entender o que a gente precisa fazer aqui, né? Eu quero calcular del2w, del(x), del(y), né? A gente viu acima que isso aqui nada mais é do que o que? A derivada em relação a x, né, da derivada da função w em relação a y, né? Então eu posso fazer o procedimento de forma mais devagar. Eu posso primeiro derivar em relação a y e o resultado que eu obter eu vou derivar em relação a x, certo? Então vamos fazer isso. A derivada de w em relação a y vai dar o quê? É a derivada dessa função aqui, né? Como é uma soma, eu vou colocar a derivada das somas aqui. É a derivada em relação a y de x vezes y mais a derivada em relação a y da função e elevado a y sobre y ao quadrado mais 1, né? Acho que esse segundo termo aqui vai dar um certo trabalho para fazer, mas vamos fazer. Então vamos calcular cada um desses pedaços aqui. Primeiro, a derivada de x vezes y em relação a y. Dá quanto isso daqui? Dá x. Dá x, exatamente. X é tratado como constante. A constante multiplicada por y, a derivada vai ser a própria constante. X. E essa daqui de cabeça aí, alguém consegue fazer? Essa é a derivada convencional, né? Lá do cálculo 1. Como é que a gente resolve essa derivada aqui? Vou colocar até observar.
colocar até aqui embaixo de outra cor, né? Pra gente pegar só o resultado depois. De E elevado a Y sobre Y quadrado mais 1, né? Então a gente tem aqui o que? Uma divisão de funções, né? Tem uma função em cima e outra função embaixo, uma exponencial e uma função quadrática, né? A derivada delas vocês devem ter visto lá no cálculo 1, que a gente utiliza uma propriedade, que é a derivada da função de cima. Qual é a derivada de E elevado a Y? E elevado a Y. E elevado a Y. Multiplicado pela função de baixo sem derivar, né? Subtraído de quê? A função de cima sem derivar, né? Multiplicado pela derivada da função de baixo, que aí qual é a derivada de y quadrado mais 1? 2y. Tudo isso dividido pelo quê? Pelo quadrado do denominador. Exatamente. Y ao quadrado mais 1 ao quadrado. E agora? Dá para simplificar isso aqui? Eu faço o que para simplificar? Sugestão? O E, Y aí, corta aí. Fica em evidência, né? Isso. Vamos subtraindo, então Não, fica. no caso- Oi? No caso, eu cortar ele, né? Que Não corta porque os termos pelo qual eles estão multiplicando teriam que ser iguais, né? Para poder cancelar. Então, bota em evidência, aí o primeiro termo, que é y ao quadrado mais 1, repete, menos o segundo termo, né? Ou ainda, se vocês preferirem, isso aqui pode ser arranjado da seguinte forma: y ao quadrado menos 2y mais 1, né? Tudo isso dividido por y ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Dá para simplificar mais ainda isso daqui? Sim ou não? Em cima não é um quadrado perfeito, não. É um quadrado perfeito. É isso aí que a gente vai fazer mesmo. Então significa que... Calma aí, repetir aqui, né? Del y de E elevado a y sobre y ao quadrado mais 1, né? Resultado: E elevado a y multiplicado, como foi bem observado, isso aqui é um quadrado perfeito, é nada mais nada menos do que y menos 1 ao quadrado, né? Dividido por y ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Então, se quiserem colocar de uma maneira ainda mais resumida, dá para fazer assim, ó: E elevado a y multiplicado por... Aqui os dois termos que estão, o y menos 1 está ao quadrado, e o y ao quadrado mais 1 também está ao quadrado. A gente pode escrever isso com uma única potência, né? Y menos 1 sobre y ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Dá para reduzir mais ainda? Não, agora tá bom. Agora tá legal, né? Daria para reduzir só se colocasse números complexos nessa coisa aí, mas mesmo assim não ia ajudar tanto, né? Esse aqui de baixo você poderia escrever como y mais i vezes y menos i, né? Mas, enfim, não faz diferença não. Então o resultado dessa segunda derivada aqui é isso que a gente encontrou embaixo, ó. E elevado a y vezes y menos 1 sobre y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Não sei ainda se é mais conveniente colocar nessa notação ou na outra, né? Onde os quadrados estão separados, mas vamos dar prosseguimento aí ao exercício e a gente vê o que é mais interessante, né? Então, com isso a gente encontrou a derivada de primeira ordem da função w em relação a y. Agora o que eu preciso fazer é pegar toda essa função que eu encontrei aqui e derivar mais uma vez, só que em relação a x, né? Então, se pegar aqui, ó, del 2w del x del y vai ser igual
del x de tudo isso aqui, ó, que eu encontrei. X mais e elevado a y vezes y menos 1 sobre y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Qual é a derivada disso tudo aqui em relação a x, gente? Vai dar 1, né? Porque ó, tudo isso aqui que está depois do sinal de mais depende só de y. Ou seja, eu vou derivar uma constante em relação a x. Vai zerar. Né? E a derivada de x em relação a ele mesmo é 1. Né? Então eu vou só escrever isso aqui separadamente. Del x em relação a x somado com del x de toda essa função grande aí que sobrou. Opa. Como não tem nenhum termo x aqui multiplicando, somando ou fazendo qualquer coisa nessa função, toda ela é considerada uma constante quando se deriva em relação a x. Por isso, esse valor aqui vai dar 0. Pois é o que acontece quando a gente deriva uma constante. Né? E esse aqui vai dar 1. Né? Portanto, o resultado de del 2w del x del y é igual a 1. Certo? Então, fica aí como exercício para vocês calcularem o seguinte: del 2w del y del x. Né? Exercício. Vocês têm que encontrar um também, né? Porque de acordo com o teorema que eu apresentei aqui para vocês e já elaborei um exemplo antes, né, mostrando que ele funciona, ao inverter a ordem dos termos que eu vou derivar, isso não deve afetar o resultado como um todo, ok? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Bom, então está de boa, né? Vamos continuar. Então, já que falamos aqui dessas primeiras propriedades sobre a derivação de segunda ordem, vamos falar um pouco sobre derivadas parciais de ordem superior. Vou falar pelo menos das de ordem 3 e 4. Né? Então aqui. Opa. Derivadas parciais de ordem superior. Eu mesmo, a única aplicação que eu já vi de derivadas de ordem 3, por exemplo, na física, foi sobre um conceito que é muito pouco usado, que é chamado de sobreaceleração, né? Que basicamente é a taxa a qual a própria aceleração de um corpo sofre, como vou falar, a taxa de variação da velocidade com que a aceleração de um corpo se move. Né? Então é um conceito assim que eu mesmo só li por curiosidade uma vez tudo e vi que pode ser calculado através de uma derivada de terceira ordem. Né? Mas ele não vejo ele assim como uma utilidade muito grande não, na maioria dos problemas que a gente estuda. Né? Então, só para dizer que não tem, né, uma utilidade, tem essa. Se alguém conhecer outra, né, por favor, traz aí, porque eu mesmo desconheço. Certo? Então, opa. Está estudando ciência. O quê? Vai
Sobre a aceleração ou aceleração? Aceleração. Física, a gente vai precisar, viu? A aceleração já é a derivada de segunda ordem do deslocamento do corpo, né? Aí, agora, sobre a aceleração, seria a derivada de terceira ordem do deslocamento. Mas que bom que vocês estão vendo, né, já a ferramenta em si e uma aplicação já em outra disciplina, né, ajuda a sedimentar melhor o conhecimento com essas aplicações, né? Então, por que eu estou falando disso? Né? Porque apesar do fato de que na maioria das vezes a gente vai tratar de derivadas de primeira e segunda ordem para aplicações, sejam elas na física, química, até na biologia, usa-se o cálculo, engenharia de uma forma geral, né? Não há, apesar da gente só ver essas aplicações até a segunda ordem, não há um limite teórico para a gente poder fazer quantas derivações a gente quiser, né? Isso vai depender do grau da função aí que a gente está trabalhando. Se for uma função de grau 7, em princípio a gente pode derivar ela 7 vezes, né? Até chegar lá no zero e perder o sentido da gente ficar derivando, derivando e derivando, né? Entendeu? Então, essas ideias que a gente vai discutir aqui é mesmo uma expansão dessa teoria para derivadas de ordem superior, embora não haja lá uma aplicação prática imediata, certo? Então, a notação que a gente vai falar aqui, a notação por exemplo, a derivada de terceira ordem da função em relação a x del y2, né, de uma função f de x y. O que isso quer dizer? Eu vou pegar uma função, derivar ela duas vezes em relação a y e depois derivar ela mais uma vez em relação a x. É uma derivada de terceira ordem, né? Simbolicamente, a gente ainda pode escrever isso da seguinte forma, como f índice y, y e depois x, né? Essa segunda anotação ela é interessante por esse sentido. Ela já indica de uma forma bem mais direta, né, a ordem das derivadas que eu vou fazer, né? Não é assim tão útil não, tudo, mas digamos que é pelo menos uma pequena vantagem, né, em relação a outra anotação. Ou ainda, se eu vou fazer uma derivada de quarta ordem dessa função, digamos del x2 del y2, tá? Para isso eu estou considerando que a função f depende só de x e y, tá? Então vou até escrever isso, seja f de x e y. Então o que isso seria? Eu vou pegar a função, derivar ela duas vezes em relação a y e depois mais duas vezes em relação a x, né? A derivada de quarta ordem. Vamos ver como funciona em um exemplo. Só por curiosidade, o que vocês estão estudando exatamente em física? É isso mesmo. Oi? Cinemática. Cinemática? Eu acho que é, né? Se tiver errado, eu lembro. É cinemática 2D e leis de Newton. Ah, tá, beleza. Então tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Então, com a ferramenta do cálculo bem fundamentada, esse conteúdo ele flui de uma maneira bem mais tranquila, né? Então, beleza. Nosso exemplo, vamos encontrar o seguinte, ó, encontre f de yx, yz, f índice yx, yz,
da função f de x, y, z igual a 1 menos 2x y ao quadrado z mais x ao quadrado y. E aí, como que a gente resolve? Alguma sugestão? O que a gente está calculando aqui? É uma derivada de qual ordem? Ordem 2? Não, olha só. A ordem está indicada aqui nesses índices. Aparecem 4 índices aqui, né? Y, x, y, z. Tem a derivada de quarta ordem. Né? Então, o que está dizendo aqui? Ó? Primeiro eu preciso calcular a derivada da função em relação a y. E é isso que a gente vai fazer. Vamos calcular primeiro f índice y. Né? Aqui eu estou usando essa notação agora só para a gente se acostumar com ela, tá, gente? Lembra lá do início da aula que eu mostrei, né? Que é uma outra notação possível, é essa daqui, que é mais sintetizada, tá? Então, já que a gente trabalhou em todos os outros exemplos utilizando apenas a primeira notação, vamos utilizar um pouquinho dessa aqui para se acostumar, né? Então, como eu disse de início, a vantagem dessa notação é que a gente vê o que a gente precisa fazer na ordem correta, né? Então, ó, y, x, y, z. Primeiro eu vou derivar a função em relação a y, vou pegar o resultado, derivar em relação a x, vou pegar esse resultado, derivar em relação a y de novo, e vou pegar esse resultado e derivar finalmente em relação a z. Então ela já dá a ordem certinha do que a gente precisa fazer, certo? Então, derivar isso aqui em relação a y vai ser o quê? Aí eu vou colocar aqui, ó, derivada em relação a y de 1 menos 2x y ao quadrado z mais x ao quadrado y. Isso aqui é o que? Como está somando vários termos, né? Vai ser a derivada em relação a y de 1 mais a derivada em relação a y. Opa, faltou o del y aqui. Né? De menos 2x y ao quadrado z, né? Mais a derivada em relação a y de x ao quadrado y. Então, quanto fica aqui a derivada em relação a y? Derivada de 1 em relação a qualquer variável que seja vai dar sempre 0, pois 1 é constante, né? E a derivada disso tudo aqui em relação a y? Como é que fica? Derivada de menos 2x... menos 4x, z. Menos 4... Repete, por favor. Menos 4x, yz. Exatamente, porque o x, o 2 e o z estão sendo tratados como constantes, né? Só o y ao quadrado aqui que é a variável. Quando eu derivo o y ao quadrado, vai ser 2 vezes y vezes a constante que sobrou, né? Aí esse 2 multiplicando por esse 2 vai dar menos 4. Então o resultado vai ser 0 menos 4 x, y, z. Mais. E a derivada de x ao quadrado y em relação a y? Dá quanto? No quadrado. X ao quadrado. Portanto, nós já temos aqui o resultado, né, de a derivada em relação a y dá. Posso até mudar a ordem para não ficar começando com um sinal negativo, né? Colocar o x na frente, ó. X ao quadrado menos 4x yz, né? E agora, o que eu preciso fazer? Derivar em relação a x. Mas quem que eu vou derivar em relação a x? Resultado aí. É esse resultado, né? Então agora precisamos fazer a derivada dessa função que nós já derivamos, né? Só que agora em relação a x. Quanto que isso vai dar, né? Então vai ser
derivada em relação a x de x ao quadrado menos 4x yz, né? Ou seja, a derivada em relação a x de x ao quadrado somado com a derivada em relação a x de menos 4x yz, né? F de yx vai ser igual. Qual a derivada de x ao quadrado em relação a x? Dois x, né? Mais não, na verdade é menos, né? E a derivada de menos 4x yz em relação a x? 4y. Exato. Né? E esse é o resultado. Então vou até colocar isso aqui de preto, tá? Só para não ficar parecido com o anterior. Vai ser 2x menos 4yz. Né? E agora, o que precisamos fazer? Derivar em relação a y. Exatamente. Está indicando que o terceiro passo é pegar o que a gente já fez e derivar em relação a y. Então, f yx em relação a y. Ou seja, vamos derivar em relação a y a função 2x menos 4yz, que é a mesma coisa que derivar em relação a y a função 2x mais a derivada em relação a y da função menos 4yz. Então, qual seria o resultado? Yx vai ser igual. Derivada em relação a y da função 2x dá quanto? 0. E a derivada de menos 4yz em relação a y? Menos 4z. Né? Agora, o próximo e último passo é fazer o quê? Derivar em relação a z. Exato. Agora é o que o problema está pedindo de fato, né? Ele quer encontrar a derivada de yx y em relação a z. Ou seja, vou pegar e derivar em relação a z a função menos 4z, que dá quanto? Menos 4. E esse é o nosso resultado. Bem tranquilo, né? Professor, Sim. só me explica uma coisa aí. Ah. Onde deu zero aí nessa última? Aqui na última, é porque eu derivei a função 2x em relação a y, né? Se eu tivesse derivado em relação a x, daria 2, concorda? Mas como eu estou derivando em relação a y e não tem nada aqui dependendo de y, logo isso aqui é tratado como uma constante, ela não varia, né? Então, quando eu pego algo que é constante e forço ele a fazer uma variação através da operação de derivada, ele simplesmente vai zerar. É por isso que dá zero. Constante, né? Oi? É como se fosse uma constante. Exatamente. Você vai saber qual termo vai ser tratado como constante olhando aqui, ó, em relação a quem você está derivando, sempre. Certo? Né? Tanto que aqui em cima a gente viu a derivada de x ao quadrado, mas em relação a quem? A x. Então é o que a gente já conhece. O 2 passa multiplicando e aqui fica 1, né? Resultando em 2x. Ok? Então, vamos ver aqui agora. Pegar aqui uma questão.
Vou ver se eu encontro umas questões voltadas ao que vocês estão vendo em física para poder tratar na nossa próxima aula, né, de exercícios, para aí meio que vocês já exercitam as duas disciplinas, né, usando a mesma ferramenta. Aí eu vou buscar. Opa! São todos do grupo aí que estão fazendo física, não. Tem um pessoal que adiantou. Não, eu sei, mas eu peguei eu resolvi falar da parte de física que eu falei porque é uma das maiores aplicações que tem, né, dessa disciplina. Aí a quem puder ajudar, ajuda, né? Para quem não estiver fazendo a disciplina, serve como um incremento aí de estudo. Aí o maior rol de aplicações disso aqui mesmo é na física. Então, até quando você vê esse conteúdo, por exemplo, dentro da química, é lá nas partes de físico-química, né? Quando envolve pressão, expansão de gases e por aí e tal, você vai ver umas equações, né, tipo equação de Laplace e por aí vai, sempre dentro no contexto da física, né? Então, eu vou fazer o seguinte, como eu disse, eu vou postar nos próximos minutos a próxima lista de exercícios, ok? E vamos deixar para continuar aí na próxima aula para a gente exercitar mais esse conceito com problemas aplicados, né? E pegar uma questão ou outra da lista também para dar uma destrinchada, né? E até lá vocês podem ir tentando resolver e anotando suas dúvidas para poder trazer durante a aula, ok? Certo? Então, deixa eu só finalizar aqui a gravação, né? A aula vai ficando por aqui hoje. E até a próxima aula.